FM Network. Olá, roqueiros e roqueiras desse Brasil! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa e eu vim apresentar o episódio 55 do Tic Tac Go. Porém, esse não vai ser qualquer episódio. Como os playoffs começam na segunda-feira, o TTG está trazendo um preview de cada série e eu irei levar vocês de confronto em confronto para escutarmos tudo que a nossa equipe acha sobre as séries. Vocês não têm dúvidas que a nossa cobertura aqui dos playoffs da NHL no Tic Tac Go vai ser incrível, né? Então siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok. Só procurar por @TicTacGo. Se inscreva também no nosso canal do YouTube procurando por Tic Tac Go por lá também. Vocês já sabem que o TTG faz parte do FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Para quem gosta de NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Noaro, para falar da NBA. Além do TTG, o Icecast lá da NHL Brasil também fala sobre a NHL. E na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. Inclusive, a temporada 2022-23 acabou de iniciar no finalzinho de março. Além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Vai lá no somosfnn.com.br e vê se tem um pódio do seu time. Para não perder nenhum episódio, segue o @somosfnn em todas as redes sociais. Hoje vamos falar da Conferência Leste. Que dor de cabeça, viu? Os times da Leste deixaram até o último minuto para decidir quem ficaria com a última vaga de wildcard, e a classificação do Islanders gerou uma demissão em massa em alguns times. Mas não estamos aqui para falar disso hoje, vamos falar sobre isso lá no Passando a Limpo. O primeiro a se classificar foi o Boston Bruins, seguido pelo Carolina Hurricanes e o New Jersey Devils. Depois disso, o Toronto Maple Leafs se juntou à turma, trazendo o New York Rangers logo depois. Uma semana se passou e tivemos o Tampa Bay Lightning se classificando e fechando a última vaga das divisões. O Florida Panthers e o New York Islanders foram os últimos a se classificarem, deixando para a última semana da temporada. Começando pelo campeão da President's Trophy e a segunda vaga de Wild Card, a série entre Boston e Florida será iniciada na segunda-feira, dia 17 de abril. Boston tem o mando no gelo nos jogos 1, 2, 5 e 7, sendo que os dois últimos jogos só acontecem caso necessário. Durante a temporada regular, Boston ganhou 2 jogos e Florida ganhou os outros 2, levando a um empate. Porém, nos playoffs, a história é outra, e somente um desses dois times avançará para a próxima rodada. Ei, pessoal, aqui quem fala é a Larissa e hoje eu tô com a Natália. E aí, pessoal? E a gente vai falar de um dos confrontos mais aguardados desses playoffs, Boston Bruins e Florida Panthers. Pois é, conflito muito esperado porque o Boston Bruins foi o quê? O vencedor do troféu de presidentes e ele certamente é um dos favoritos a vencer a Stanley Cup esse ano por conta da temporada histórica que o time fez. A última vez que o Bruins foi bem sucedido, digamos assim, na pós-temporada foi em 2019, quando o time chegou na final, mas aí o time perdeu em 7 jogos para o St. Louis Blues. E aí, desde então, o time conseguiu se classificar para os playoffs, mas sempre perdia ou na primeira ou na segunda rodada. Nessa temporada, a troca de técnico com certeza foi um grande diferencial para o time, assim como a volta dos veteranos, o capitão Patrice Bergeron, que assinou por mais um ano, e o David Krejci, que voltou de uma temporada na Europa, né, na Tchequia, meio que voltando assim para uma última dança dos veteranos, digamos assim. E aí, na trade deadline, o time adquiriu o atacante Garnet Hathaway e o defensor Dmitry Orlov do Washington Capitals e o atacante Tyler Bertuzzi do Detroit Red Wings, valorizando ainda mais o jogo físico do time, que já era meio complicado. O Bertuzzi chegou para substituir o Taylor Hall por conta da lesão que ele teve no final da temporada. E o Orlov, ele é um defensor de elite também, que chegou causando uma ótima impressão para o time. O Hathaway é um dos melhores jogadores de quarta linha da NHL, como a nossa querida Erika aqui do TTG adora falar.
Ele defende muito os colegas de time. Ele é um cara que joga bastante físico e isso é muito importante quando chega nos playoffs, né? O time esse ano tá muito mais completo do que em anos anteriores. Então, assim, não é de ficar surpreso se o time for super bem sucedido e muito melhor do que em outras temporadas. Agora, os pontos fortes do time, né? O penalty kill foi o melhor da temporada regular. A gente tem 4 linhas de ataques produtivas e que mostraram bastante entrosamento, jogaram muito bem entre si. O time tem 2 goleiros elite, que inclusive venceram agora o prêmio de melhor dupla de goleiros, Jeremy Swayman e o Linus Ullmark. O time tem um sistema defensivo muito bom, com 3 pares de defesa que tiveram mais pontos altos do que baixos na temporada. O time tem bastante experiência de playoffs. Grande parte do time que estava lá em 2019 na final ainda está no time, então isso pode ser bastante positivo para eles. E o time tem bastante química, não à toa, eles conseguiram bater aí vários recordes de temporada regular, né? Agora, os pontos fracos. O time não tem um power play muito bom, tem muita dificuldade de marcar em power play. O Mark, apesar de ser, né, um dos melhores goleiros da temporada, ele jogou poucos jogos de playoffs, e ele está acostumado a dividir a rede com o Swayman. E então, né, muito provavelmente ele vai ser o titular e a gente não sabe ainda como é que ele vai se comportar numa série inteira de playoffs sozinho. Além de que pode ser que o time caia um pouco de rendimento, já que batalhou muito para chegar até onde está. Agora, os jogadores para ficar de olho. Marchand, Bergeron e Pasternak no ataque, como sempre. David Krejci e Pavel Zacha também, que surpreenderam nessa temporada. E na defesa tem o McAvoy, Lindholm e o Orlov, que impressionou, né, como já falei aqui. E no gol, a gente tem o Ullmark com uma porcentagem de defesa de 93,8% e uma média de gol sofrido de 1,89%, é um dos melhores números da liga. E o Swayman também com uma porcentagem de defesa de 92,5%, né, e a média de gol sofrido de 2,22%. E agora os Panthers, Lari. Então, Natália, o Panthers foi um dos últimos a conquistar a vaga nos playoffs, né, durante essa disputa aí da Conferência Leste pelo Wild Card. No começo da temporada, era um dos times mais fortes, a galera tinha muita expectativa sobre eles, mas a temporada foi muito, muito irregular, assim, muitas lesões, doença, muita troca de jogadores, as posições estavam meio difíceis, mas eles conseguiram chegar lá. E aí, um dos jogadores que foi mais importante para essa conquista, né, para chegar nos playoffs, foi o Matthew Tkachuk, né, que veio através de uma troca com o Calgary Flames, né, uma troca até grandiosa, e ele assumiu completamente o protagonismo. Ele é um dos principais responsáveis, né, pela essa guinada que o time deu no final da temporada e ganhando todos os jogos e indo para frente mesmo e dificultando a vida da galera. Mas o time não parece ter mudado tanto que alguns caras, como o Aaron Ekblad, continuam a fazer totalmente diferença, assim, nesses últimos jogos, nesse momento decisivo, esses caras que têm muita experiência, que já têm um peso, né, o nome tem um peso com o time, eles marcaram muitos gols e, de fato, assim, na hora que realmente importava de verdade, que era, né, na decisão de verdade. E aí, nos playoffs passados, eles tiveram algumas eliminações recentes. O que você pode achar que é uma coisa ruim, porque eles foram eliminados, mas isso quer dizer que o time é bem experiente, né? E é um time muito duro de se enfrentar. E com certeza ele vai ser. Não vai ser fácil pro Bruins, sabe? Ele vai ser duro de enfrentar, vai ser pegado, apesar, né, de um favoritismo. Mas depois a gente vai falar disso. Alguns dos pontos fortes do time é um sistema ofensivo extremamente rápido. Os jogadores são muito, muito rápidos mesmo, assim, é um sistema que depende muito dessa rapidez, dessa velocidade. Esses jogadores, como eu bem falei, têm experiência de playoff, são muito decisivos, de fato, quem importa, os jogadores grandes, eles aparecem na hora que tem que aparecer. E o momento tá muito bom pro time, né? Obviamente que comparando com o Boston Bruins, a gente vai aí ter uma briga boa, mas essa guinada que o time deu no final da temporada pode manter essa moral lá no alto para, embalados, eles conquistarem muitas coisas. E os pontos fracos, né, os goleiros regulares, o Bobrovsky, que é, teoricamente, o goleiro titular do Panthers, ele teve uma doença que não é, eles chamam de non-related COVID illness, né, uma doença que não tem a ver com Covid. Ele teve que se ausentar, e aí o Alex Lyon, que é um novato, assim, ele não tem um nome muito pesado, ele assumiu, assim, com muita responsabilidade, mas
justamente porque ele não tem tanta experiência de playoffs, assim, ele não jogou muitos jogos, né? Ele só tem 14 jogos. Isso pode talvez pesar essa dupla de goleiros, assim, e o Bobrovski sem ritmo, talvez faça diferença. O penalty kill deles não é muito bom. É um penalty kill que pode, assim, enfrentando o Bruins, pode pesar um pouco. E é um time que faz bastante penalidades, assim, né? Eles são o terceiro time da liga que concedem mais power play. Ou seja, tem penalty kill ruim e concede power play, aí já é complexo. E alguns jogadores para ficar de olho, né? No ataque, você tem aí o Matthew Tkachuk, mais de 100 pontos na temporada. O Barkov, mais de 70 pontos. O Carter Verhaeghe, ele fez o recorde, né, de pontos da carreira dele, da temporada. O Sam Reinhart e o Luos Tarinen estão nessa lista. Na defesa, a gente tem o Brandon Montour com mais de 70 pontos. O Gustav Forsling e como bem falado aqui, o Aaron Ekblad, que está sendo uma liderança muito importante, né? Além de um excelente jogador. E no gol, como eu falei, o Sergei Bobrovsky tem uma porcentagem de defesa de 90,1% e o Alex Lyon tem a porcentagem de defesa de 91,6%. Mas eu quero saber agora, Natália, como que esses times vão se encontrar, né? Como que vai ser esse match-up, esse match, esse encontro entre Bruins e Panthers? Eu acho que vai ser bastante complicado porque, como você falou, um time vem muito embalado, que é o Panthers, e o Bruins está meio que naquela tranquilidade, porque não estava precisando lutar por nada além da história nessas últimas semanas. Então, é um time que já se classificou há muito tempo, foi o primeiro time a se classificar. Então, eu acho que essa diferença de ritmo mesmo pode fazer muita coisa nessa primeira rodada, né? Mas, assim, o Bruins tem o mando de gelo, né, digamos assim. Então, fica meio que a cargo do Jim Montgomery o que ele vai fazer com as linhas, com quem que vai começar e quem que vai, né? E é aquilo, o Panthers, ele, apesar de jogar muito bem em casa, é um time que é um visitante mais ou menos, né? E o Bruins meio que tanto faz, no final das contas, porque eles foram tão bem em casa quanto foram bem fora de casa. Sim. Eu acho que o que pode dificultar para o Bruins, apesar de eu achar que o Bruins é franco favorito, assim, não tem muito o que falar, é o time que teve a melhor temporada, o Panthers lutou para chegar até os playoffs. O Bruins, ele não sei se eu posso dizer isso, mas ele não teve aquele grande desafio da sobrevivência, digamos assim, né? Tipo, o Panthers teve que lutar para sobreviver, que é uma coisa muito playoff, e o Bruins, ele teve muito regular a temporada toda. Então, eu acho que sim, isso pode fazer diferença. Obviamente que, hockey por hockey, o Bruins tem um time mais completo, um time menos irregular, tem uma dupla de goleiros melhor e mais constante. Mas nesses jogos é que os grandes jogadores aparecem, os dois times têm. E como bem falei, o momento dos dois times é muito bom, né? Mesmo essa diferença de surto até a classificação e tranquilidade e regularidade. Então eu acho que vai ser bem complexo. Essa parte do jogar em casa, jogar fora, realmente pro Panthers talvez faça bastante diferença. Eles realmente jogam melhor em casa. Mas a gente vê que, de fato, na temporada regular, por exemplo, o Bruins venceu 2 e o Panthers venceu 2. Então, tá empatado. Sim, o Bruins perdeu poucos jogos, mas 2 desses jogos foram contra o Panthers. Exatamente. Então, aí fica essa pergunta do tipo assim, temporada regular não é igual à temporada de playoff, obviamente. Mas assim, o Panthers já conseguiu ganhar do Bruins antes. Por que não agora de novo, entendeu? É uma pergunta que a gente tem que fazer, apesar do Bruins, mais uma vez, ser o favorito e enfim, ter a melhor situação dos jogadores, enfim, até as lesões do Bruins são menos graves, parece, do que de Flórida. Então, a dupla de goleiros, tudo conspira pro Bruins, mas é uma caixinha de surpresa. É hockey. Exatamente. E aí, quem que você acha que vai vencer, então? Suas apostas finais? Olha, eu acho... Cara, se eu falar que eu acho que o Panthers vai ganhar, eu vou estar mentindo. Então eu acho que o Bruins vai ganhar, pra ser bem sincera.
Eu não acho que vai ser esse morango todo. Não acho que vai ser Uhum. varrido, acho que vai ser difícil, mas eu não acho que o Panthers vai conseguir ganhar. E você? Eu acho que vai ser Bruins em 7 jogos. Eu acho. Sete? Sete? Eu acho Será? que vai a 7. Eu acho que vai, acho que talvez um seis. Seis. 4-2 pro Bruins. Tá bom, justo. Justo. Bom, então é isso, né? É isso. Nossas opiniões aí levem pro coração. Mentira, não levem não. E usem essas informações que a gente deu aqui para poder discutir com seus amiguinhos na internet. É isto. Um beijo. Tchauzinho! No confronto da divisão Atlântica, temos as seeds 2, Toronto, e 3, Tampa Bay, lutando para passar para a próxima rodada. Essa deve ser uma série super interessante, com o Maple Leafs tentando quebrar a maldição da primeira rodada. O atual vice-campeão da Copa, Tampa Bay Lightning, não facilitará para o time canadense e deve dar bastante dor de cabeça. Durante a temporada regular, o Leafs ganhou 2 dos 3 jogos entre esses dois times. Toronto tem o mando de gelo nos jogos 1, 2, 5 e 7. E a série começa no dia 18 de abril, na terça-feira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele e eu tô aqui com a Camila. Oi, gente, tudo bom com vocês? E a gente tá aqui para falar sobre o que a gente pode esperar desse confronto entre Toronto Maple Leafs e Tampa Bay Lightning na primeira rodada dos playoffs. Pelo segundo ano consecutivo, né, Dani? Vamos lá. E isso é a hora da revanche, talvez. Uma torcedora do Bruins falando isso, galera. Gente, ai, segura na mão de Deus, vai. E aí, Dani, o que é que você acha sobre quais jogadores você acha que podem fazer a diferença? São os pontos fortes e os pontos fracos aí do Maple Leafs? Então, Toronto, que está finalizando a temporada em segundo lugar na divisão Atlântica, entra nessa pós-temporada na esperança de avançar para a segunda rodada dos playoffs pela primeira vez em quase 2 décadas. Na trade deadline, o GM Kyle Dubas adquiriu jogadores com experiência em playoffs, fisicalidade, criação de jogadas e capacidade de pontuação com a intenção de ajudar o núcleo atual a se destacar durante a pós-temporada. As aquisições foram Noel Acciari, Ryan O'Reilly e Sam Lafferty no ataque. Entre os defensores foram adquiridos Luke Shane, Jake Maccabee e Eric Gustafsson. Toronto conta com um time mais sólido e físico que na temporada passada e tem todas as condições de avançar para a segunda rodada. A questão aqui é se eles vão conseguir quebrar esse ciclo e finalmente vencer uma série de playoffs. Galera, já aqui do lado de Tampa Bay, como sou torcedora do time, né, eu tenho um passo livre para criticar, né? Acompanhei, como eu falei pra Dani, eu tenho fonte, vozes da minha cabeça. Mentira, fui eu que acompanhei a temporada. E assim, como a gente já comentou, né, pela segunda temporada consecutiva, os times vão se enfrentar na primeira rodada. E as expectativas dessa vez estão mais alarmantes, considerando que Tampa Bay chega muito enfraquecido para o confronto. Tampa se classificou para os playoffs pelo 6º ano consecutivo, que é um recorde na nossa franquia, como terceiro colocado na divisão Atlântica. Porém, o time não tem a mesma força dos anos anteriores. Na trade deadline, os Bolts realizaram, né, a gente costuma uma troca em comum, considerando o histórico do meu time, que é um time, assim, conhecido por não ter contratos muito exagerados, né, assim, não são contratos que o time costuma se arrepender, exceto nessa trade deadline, pegou todo mundo de surpresa, quando o time adquiriu o atacante o Tanner Jeannot, do Nashville Predators, em troca do defensor Cal Foote. Aí, gente, olha a situação. Escolha de primeira rodada em 2025, de segunda rodada em 2024 e terceira, quarta e quinta rodadas em 2023. Essa trade foi recebida com muitas reações negativas pelos torcedores, porque nós estávamos abrindo mão de muitas escolhas por um único jogador. E também, na época, né, os jornalistas publicaram que foi um bafafá entre o grupo dos general managers, né? Tipo, por que Tampa Bay, que é conhecido por ser um time tão correto, ter a cabeça no lugar, fez essa trade bagunçada? Até porque
nos últimos anos, né, o time trouxe o Brandon Hagel, o Nick Poole, especialmente o Nick Poole fez diferença contra o Maple Leafs na temporada passada, marca os 2 gols da vitória no 7º jogo contra Toronto, entende? E a gente não precisou abrir mão de tanta coisa para consegui-los. A gente conseguiu, né, renovar o contrato deles na off-season. Mas só que dessa vez a gente está assim, muito preocupado. Porque que eu acho que assim, o Tanner Jeannot não vale tudo isso, tadinho. Corações, Tanner, mas não vale tudo isso. E assim, nós também adquirimos um atacante do San Jose Sharks, mas assim, ele nem tá tendo tempo no gelo, eu acho que assim, não é realmente relevante para essa situação. E a justificativa dada, né, pelo nosso GM foi que, como é que eu posso falar? Ele precisava aproveitar a era de ouro dos jogadores que nós temos, né, o Kucherov, o Stamkos, o Hedman, o Point, e a gente não podia esperar para desenvolver certos jogadores. Eu até entendo que Tampa aconteceu por ser um time mais maduro, né, do que os outros na liga, me lembra Boston Bruins nessa situação, assim, a gente aproveita, ok, mas a gente abrir mão de tantas escolhas, eu também não acho que foi o correto, né? Não obstante, o investimento pelo Jeannot talvez não compensou, porque o jogador se machucou no último jogo contra o New York Islanders, na semana passada. A lesão foi muito séria e, honestamente, eu acho que ele não volta para a primeira rodada. Nossa. E aí, Dani, quem são os jogadores para a gente ficar de olho no Maple Leafs? No ataque, é o trio que mais pontuou na temporada, que é Mitchell Marner, que tem 99 pontos, William Nylander, que tem 86 pontos, e Auston Matthews, com 85 pontos. O capitão John Tavares, 80 pontos, e o Michael Bunting, 49 pontos, também são jogadores que podemos ficar de olho. Uma observação para fazer aqui é que o Matthew Knies se juntou ao time nessa semana, ele assinou um contrato de entrada na liga de 3 anos, e o calouro vem do Minnesota Gophers e pode ser um reforço nos playoffs. Ele estava sendo muito esperado pelos Leafs. Na defesa, os destaques vão para Morgan Rielly, com 41 pontos, e Mark Giordano, 24 pontos. Quanto aos goleiros, certamente o titular no jogo 1 dos playoffs vai ser o Ilya Samsonov, que vem jogando muito bem em sua primeira temporada com os Leafs. Ele tem 2,3 de média de gols sofridos e 91,9% de porcentagem de defesa em 42 jogos. E é o melhor goleiro jogando em casa, ele tem 19 vitórias em 25 jogos. O outro goleiro, que é o Matt Murray, sofreu uma lesão na cabeça contra os Red Wings no dia 2/4 e está sendo avaliado no dia a dia. Ele ainda é dúvida, porque ele não entrou no gelo desde a lesão, então talvez seja um problema futuro aí para os Leafs também, para os playoffs. Os destaques do time hoje, para mim, é o Marner e o Matthews, e a ofensividade de Toronto, que está muito maior, eu achei. E eu acredito que o Samsonov pode se sair muito bem nos playoffs em comparação com o Vasilevskiy. Não é um Vasilevskiy, mas acho que ele pode ir muito bem. No entanto, se o Murray ficar mesmo de fora, talvez seja um problema. Aqui, do lado de Tampa, quem eu acho que pode se destacar, eu vou deixar para falar do Vasilevskiy por último, né? Eu acho que o Kucherov, ele tá tendo uma temporada incrível, eu acho que ele já chegou a quase 80 assistências, se não me engano, e o retrospecto dele dos playoffs é assustador, ele tem 23 gols, 70 assistências e 93 pontos nos últimos 3 anos, né? Que são os últimos 3 anos que Tampa Bay chegou à final. O Brayden Point é sempre um coringa do Tampa Bay. Ele tá tendo uma temporada regular maravilhosa, 49 gols, 43 assistências. E na última temporada, né, ele se machuca contra Toronto, ele não consegue mais voltar até Tampa Bay chegar para enfrentar Colorado. E assim, no nosso título de 2021, ele foi uma peça essencial para aquela conquista, né? Eu lembro que ele tinha uma point streak de marcar gol em todos os jogos. Acho que ele para de marcar, acho, na semifinal contra o Islanders, mas todos os jogos de playoffs naquela temporada, o Brayden Point marcou. E eu diria que o nosso maior destaque é o Vasilevskiy, né? Ele é um super-humano nesse sentido. Na reta final, ele chegou a ter 2 shootouts. Assim, nesses últimos 2 jogos, assim, Tampa acabou perdendo com uma quantidade significativa de gols. É isso que me preocupa. O Vaz acabar sofrendo 5, 6 gols. Mas quando ele tá inspirado, ele fecha o gol. Então, ele realmente é diferencial nesse confronto. E aí, Dani, o que a gente pode esperar mais ainda? Então, o que dizer sobre esses times? De um lado, tem uma equipe que esteve em 3 finais consecutivas da Stanley Cup, e do outro é um time que não consegue encontrar uma saída da primeira rodada. Não importa o que ambos os lados fizeram na temporada regular, quando chegam os playoffs, um time aparece e o outro vacila. No entanto, os Leafs parecem estar jogando mais físicos e com mais vontade, principalmente depois da trade deadline. São times muito ofensivos e que jogam de forma muito semelhante. Ambos os ataques têm uma média de 3,4 gols por jogo.
Os times especiais, da mesma forma, já que ambos têm uma taxa de sucesso de 25% no power play e de 80% no penalty kill. E apesar de serem times muito parecidos, a pressão maior está nos Leafs, por óbvio. E vai ser uma série de 6 a 7 jogos, com certeza, e vai ser muito interessante. Mas eu ainda vou apostar no teu time, Cami, e acho que vai dar Tampa em 7 jogos. Meu Deus, jogou a responsabilidade pra mim. Eu esqueci de falar de um jogador que eu acho que pode ser muito importante pra gente, que é o Sergachev, porque Tampa tá com uma dificuldade muito séria na defesa, muito séria, e assim, vai ser um pouco complicado. Mas continuando o que foi pontuado pela Dani, o confronto vai ser equilibradíssimo, disso eu não tenho dúvida. Realmente, a gente sabe que as coisas mudam nos playoffs, né? Um sangue diferente, vem uma energia diferente. Porém, eu acredito que dessa vez Tampa não tem elenco suficiente para avançar. Entende? Os Bolts perderam peças importantíssimas no off-season, né? Incluindo o defensor veterano Ryan McDonald, que foi para Nashville. E a gente perdeu o Pallet também, que foi pro New Jersey Devils. Tá ótimo no New Jersey Devils. E assim, ele foi figura fundamental pra gente avançar até a final contra o Avalanche no ano passado. E assim, o John Cooper experimentou, nosso técnico, né? Experimentou inúmeras linhas defensivas ao longo da temporada e nós não temos uma segura. Entendeu? A gente tá chegando nessa reta final, vai acabar a temporada regular. E a gente não tem uma linha definida, eu não sei como é que a gente vai enfrentar a Toronto nesse sentido. Nós não temos uma duplas ideais, né, para compor nossa defesa. E a gente vai chegar muito fragilizado, né? O Victor Hedman, que é o nosso maior defensor e um dos grandes jogadores da liga, ele caiu de rendimento nessa temporada e, infelizmente, não é suficiente para ele sustentar a defesa do time, né? E, assim, durante a trade deadline, nós não adquirimos nenhuma peça para reforçar esse lado. E, assim, logo a dependência, né, do Vasilevskiy será descomunal. O time teve boas atuações ao longo da temporada regular. No entanto, a sensação que eles transpareceram é de que as performances foram muito inconsistentes. E o time passou por, assim, derrotas vergonhosas, perder tipo de 7 contra os Penguins. Gente, os Penguins, eu acho que não vão chegar nos playoffs, né, no momento que nós estamos gravando isso daqui. Então, assim, eu lembro que era uma noite que o Kucherov estava completando 700 pontos na carreira e a gente vai e perde 7-2 dos Penguins. Então, assim, é um pouco complicado. E é claro, assim, que a experiência nos playoffs conta muito, é um fator diferencial, especialmente para quem foi a 3 finais consecutivas, das quais nós ganhamos 2 que disputamos. Mas eu acredito que os Leafs, eu vou ser ousada, vão passar em 6 jogos. Me dói muito falar isso, mas é isso que eu acredito. O gostinho do último jogo entre eles na temporada regular foi um pouco amargo, né? Toronto estava jogando com o time B, como a gente costuma falar aqui no Brasil, entendeu? Goleiro estreante, sem as suas principais estrelas, descansou o Matthews, descansou o Marner, e ainda assim conseguiu ganhar do Tampa Bay, que estava jogando com o Klefki e o Vasilevskiy no gol. Então, assim, a Dani estava falando de Toronto e ela apostou em Tampa. E eu estava falando de Tampa e apostei em Toronto. Apostar em Toronto. Em 7 jogos. E é isso, galera. Comentem aí no nosso podcast, nas nossas redes sociais, Tic Tac Go, quem vocês acreditam que vai avançar. Obrigada, Dani. Aí. Obrigada, Cami. Agora passamos para a série entre a primeira seed da divisão metropolitana, Carolina Hurricanes, e o New York Islanders, com a primeira vaga de wildcard da conferência. Esses dois times já têm um histórico longo nos playoffs, sendo a última vez que eles se enfrentaram em 2019, quando Carolina varreu o Islanders. Durante a temporada regular, o Islanders ganhou apenas um jogo e perdeu 3 dos 4, deixando então a série com o Carolina Hurricanes. O Hurricanes também tem mando de gelo nos jogos 1, 2, 5 e 7. E a série começa na segunda-feira, dia 17 de abril. Ei, galera, aqui é a Larissa e eu tô com a Monique. Oi, gente, tudo bem? Pra gente falar de mais um confronto, né, da Conferência Leste dos Playoffs. New York Islanders contra Carolina Hurricanes, né? Então a gente vai falar de cada um dos times. O New York Islanders, né, foi aquela coisa, depois de uma temporada regular simplesmente instável. Foi o último dos 16 times a se classificar para os playoffs, né, na última rodada, na vitória contra o Canadiens. E aí volta após temporada, depois de uma temporada 2021-2022 completamente maluca, desastrosa. Só que nos 2 anos anteriores eles tinham chegado até a final de conferência, né? Então foi anos bem irregulares. O time trocou de técnico, né? Nessa temporada o Lane Lambert entrou no lugar do Barry Trotz, mas a base principal do time se manteve praticamente intacta, né? Só que o sistema que mais sofreu impactos foi o defensivo. Perdemos jogadores, o
o Chara, o Andy Green e muitos outros, lesão, erros individuais, coletivos. A defesa do Islanders é um ponto muito, muito crítico. Só que o gol segue sendo bem protegido pelo Ilya Sorokin, que é simplesmente espetacular, foi um dos melhores goleiros da temporada da NHL inteira, né, tem dados maravilhosos. Na trade deadline, o time foi até o Vancouver e trouxe o ex-capitão, né, o Bo Horvat, para ajudar o Barzal na primeira linha, né? E ele já entrou ajudando, auxiliando na produção ofensiva. Inclusive, depois que o Barzal machucou, né? Infelizmente, para mim, como torcedora, depois que ele machucou, o Horvat foi um dos responsáveis por manter o time meio que funcionando ali ainda. Matthew Barzal, que apareceu no gelo recentemente, né? Então, provavelmente, ele já volta pro primeiro jogo, né? Dessa série. E aí, apesar dessas irregularidades, o time demonstrou que quando o jogo encaixa, quando o sistema defensivo deles, que apesar dos erros individuais dos defensores, é um time que está acostumado a jogar defensivamente, quando esse jogo encaixa, o jogo fica muito duro, muito perigoso para os adversários, né? É um time bem físico também. Então, se o Barzal voltar para o jogo, a segunda linha, que continua maravilhosa, foi muito regular durante a temporada e por muito tempo foi a linha que mais pontuou, e esses ajustes defensivos, esses desempenhos individuais, esse é um time que pode apresentar perigo, né? Apesar de claramente ser o underdog, né? Que tá aí para brigar contra o campeão de divisão. Um dos pontos fortes são o goleiro, né? Que rouba muitos jogos, e a dupla é uma dupla de goleiros muito confiável. O Semyon Varlamov não fez tantos jogos contra o Sorokin como o Sorokin, mas ele tem muita experiência em playoffs, ele estava nas campanhas, né, que o time fez. A segunda linha é muito produtiva e a quarta linha é muito física, muito interessante. Tem uma experiência em playoffs, né, a maioria dos jogadores do time atualmente já participou dessas duas campanhas de final de conferência. O estilo de jogo é muito bem definido e o time é aquele time tradicional, bem unido e tal. Os pontos fracos, o power play, o time sofre muito short-handed, a produção ofensiva no power play não é muito boa. A defesa é inconsistente, né? Tirando o Adam Pelech e o Ryan Pulock, os outros defensores têm muitas dificuldades, né? Além disso, teve a lesão do Romanov, que a gente ainda não sabe quanto que vai voltar. O Barzal está em recuperação, voltou a patinar com o time e, segundo o Lane Lambert, ele volta para o primeiro jogo. Alguns jogadores, para você ficar de olho, o Brock Nelson, que é o maior pontuador do time, o Barzal, né, quando voltar, e o Bo Horvat, que tá ali na primeira linha, o Anders Lee, o Pajot e o Zach Parise são outros jogadores muito interessantes de se acompanhar. Na defesa a gente tem o Adam Pelech, o Ryan Pulock e o Noah Dobson, que é o maior pontuador, mas defensivamente duvidoso. No gol a gente tem o Ilya Sorokin, com uma porcentagem de defesa de 92,5% e média de gols sofridos de 2,33 por jogo, além de 6 shutouts, né, que é o recordista da liga. Como eu bem falei, o Varlamov, que é outro goleiro, é bem experiente, participou de outras séries de playoff, outras jornadas com o time, então ele pode ser muito útil. Mas eu quero saber da Monique como que tá o Carolina Hurricanes. Então, eu não tenho muita experiência pra falar do Canes, que não é meu time, mas meu time não faz playoffs, então eu quero mandar um beijo pra Manu Xavier, que é a maior Caniac que eu conheço e me ajudou aqui a falar do Canes. O Canes, ele tá mantendo uma constância muito boa desde a temporada passada e nessa temporada agora. Assim como na temporada anterior, os Canes hoje conquistaram o primeiro lugar na Metropolitana. E ele vem sendo um time muito sólido com os anos. A gente pode dizer que o Canes é um time de jogadores excepcionais. A grande aquisição do time nas trades de julho foi o Brent Burns. Mas a estrela do time ultimamente tem sido o Martin Necas, com 71 pontos. E o que também impressiona nessa temporada é o Sebastian Aho não liderar os pontos do time. Mas também acontece que esse jogador ele perdeu parte da temporada por causa de uma lesão na parte inferior do corpo. E mesmo assim, o centro do Canes ele finaliza a temporada com 67 pontos em 75 jogos, o que é absurdo. Sebastian Aho, que coincidentemente a gente também tem um no Islanders, com certeza algum deles vai passar do first round. Outro ponto que é indispensável falar sobre o Canes é a defesa. Esse time ele é absurdo em defesa. O Brent Burns ele mostra que a sua entrada no time foi ideal. Esse defensor sozinho em 82 jogos tem 61 pontos. Também desde que o Andrei Svechnikov ele saiu das lines por causa de uma cirurgia, o técnico do Canes ele tem muita dificuldade para fazer o time ser consistente. Então ele muda as lines periodicamente e acaba não conseguindo acertar em algumas. Só que o time ele é organizado e os jogadores eles têm muita química entre si, então não dá para errar. Pontos fortes do Canes.
dupla de goleiros extraordinárias. Tanto o Anderson quanto o Haaland, eles são ótimos. O Anderson estava fora um tempo, então o Kuchekov ele assumiu e garantiu 12 vitórias para o time. No ataque, Netia, Zaho, o time ele tem um grande potencial para caminhar até as finais somente com esses dois. Agora, o Kotkaniemi também vem muito forte aí. A penalty kill é a segunda melhor da liga, não tem como errar também. Pontos fracos do Keynes, power play. Não é muito boa, eles não estão nem entre os 10 primeiros, e também a série de lesões que o time sofre. O time ele sofreu com muitos jogadores chaves machucados. Para ficar de olho, Netias, Aho, Andrei Sveshnikov e o Kotkaniemi são os ataques de peso pro Keynes nessa temporada. Já Brent Burnie e o CGK são outros da defesa importante. Goleiro, Anderson e Haaland, eles são impecáveis, mas eu diria que o Kuchekov é a minha aposta como o goleiro promissor pro Keynes. Interessante. Esses dois times se enfrentaram apenas uma vez na história dos playoffs, que foi na temporada 18-19, né, no segundo round. O Carolina Hurricanes varreu os Islanders, né? E essa temporada, eu acredito que eles vêm como favoritos, até por conta da temporada regular, né? O time foi campeão da divisão, né? E foi uma temporada atípica para o Islanders também, que brigou muito e até o final, a última rodada. Então, de fato, o Hurricanes eu acho que ele tem esse favoritismo. Mas o que você acha? Você acha que vem jogo duro ou você acha que vai ser relativamente fácil? Não, eu acho que tá pau a pau entre esses dois, porque o Islanders ele se mostrou muito forte também para conseguir essa vaga. Eles ficaram, inclusive, com o primeiro wildcard, passando do Flórida. Eles tiveram que lutar muito, só que a gente também tem que levar em conta que o Keynes, mesmo sem o principal jogador deles, que hoje a gente pode dizer sim que é o Sebastian Aho, eles fizeram uma temporada maravilhosa. O Sebastian Aho ficou alguns jogos fora só, mas mesmo assim eles conseguiram se manter. O Netias, ele assumiu o time para ele, então a gente mostra que ele não é um time de um homem só, mas eu também acredito que o Islanders não é. Só que talvez seja a maior disputa entre eles seja goleiro. O Islanders tem um dos melhores, não tem como. Só que a dupla de goleiros do Keynes também vem muito, muito forte. Eu acho que não vai ser um jogo fácil. Eu vou dizer Keynes em 7. Cara, eu tô apostando no Islanders em 7. Mas aqui também é porque, obviamente, que eu sou torcedora, né? Então eu também não vou falar que vai perder. Mas assim, eu tô me cagando de medo, essa é a verdade, gente. Como torcedora, tô com bastante medo. Qualquer adversário ia estar com medo. Mas eu tô com bastante medo, né? A gente não tem um retrospecto muito bom. Durante a temporada também, foram 4 jogos, 3 vitórias pro Keynes, uma pro Islanders. Um desses jogos, o Islanders podia ter ganhado, mas foi uma palhaçadinha que eles fizeram. Sim. Mas eu acho que, de qualquer jeito, vai ser um jogo muito duro. Assim. Eu acho que se não for uma série muito disputada, vai ser uma surpresa. Porque são times que, normalmente, quando jogam juntos, até mesmo nessa temporada, não tem muito um time 1000 vezes melhor que o outro, né? Os jogos em si são sempre bem disputados. Então, eu acho são que... jogos muito divertidos de assistir, são muito físicos. Sempre o Keynes e Islanders é muito físico. Muito. Eu acho que vai ser uma das séries mais incríveis de assistir agora em playoffs, porque é absurdo a qualidade desses dois times. Sim, historicamente e agora também. E vai ser bacana ver, assim, a diferença. Por exemplo, o Islanders, a gente sabe que tem um retrospecto em casa muito mais favorável, por exemplo. No geral, é mais favorável, assim, durante a temporada, dentro de casa é muito melhor do que fora. E dentro do lado da galera do Keynes, né, que tem o mando de gelo, então, que no possível jogo 7 vai ser, né, na casa dos Keynes, né, na PNC. Então, talvez isso possa fazer diferença nessa série, né? Essa diferença de jogos em casa e fora. Mas é isso, vai ser um jogo duríssimo. E fiquem ligados nessa série, porque vai ser inacreditável. E por fim, a série entre New Jersey Devils e New York Rangers, que são as seeds 2 e 3 da divisão metropolitana. Essa série será super interessante, com o Devils sendo o mando do gelo nos jogos 1, 2, 5 e 7 também. A série da temporada regular foi uma vitória dos Devils, com o Rangers ganhando apenas um jogo. O time jovem de New Jersey está com sede de playoffs, mas isso eu vou deixar para vocês escutarem durante a preview.
A série começa na terça-feira, dia 18 de abril. Olá para vocês, eu sou o Thiago Farias. Eu vim aqui para falar sobre a série entre New Jersey Devils e New York Rangers. Essa vai ser a 7ª vez que os dois times se enfrentam na história dos playoffs da NHL. Nas outras 6, os Rangers venceram 4 séries, os Devils 2 vezes. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2012, na final da Conferência Leste, quando os Devils venceram a série em 6 jogos. Mas isso já faz muito tempo. E para falar sobre essa série também está aqui a Camila. Oi, gente, aqui é a Camila Chaves. Nós vamos falar um pouquinho sobre os Devils e os Rangers, né, como o Thiago introduziu. E vamos lá. Os Devils terminaram em terceiro na classificação geral da liga, ficando atrás apenas do Boston Bruins e do rival de divisão Carolina Hurricanes. O desempenho do time comparado ao da temporada passada é assustador. Eles retornam aos playoffs estabelecendo recordes para a franquia. Entre elas, ao número de vitórias, 52 vitórias, comparadas ao ano passado, que eles tiveram apenas 25, né? E a quantidade de pontos, 112 pontos é um recorde na franquia, eles nunca tinham conseguido, sendo que na temporada passada eles terminaram apenas com 49 pontos. Na trade deadline, eles conseguiram Timo Meier, do San Jose Sharks, e assim, a troca foi uma troca muito interessante porque eles não tiveram que abrir mão de muitos prospectos e muitas escolhas, né? Eles não precisaram perder ninguém relevante do elenco para conseguir o Timo Meier, que se adaptou brilhantemente ao time. Os jogadores que eu acredito que nós podemos ficar de olho nesse confronto é o Jack Hughes, né? O primeiro draftado, né, em 2019. Ele estabeleceu um recorde, né, de 99 pontos, sendo a primeira vez na história da franquia que um jogador chega a essa quantidade de pontos, sendo 43 gols e 56 assistências em 78 jogos. Ele vai jogar os playoffs pela primeira vez na carreira desde que foi draftado em 2019. O que é curioso sobre o Jack é que ele somou 58 pontos dos 78 jogos que disputou nesta temporada. Outros jogadores relevantes nesse time dos Devils é o capitão Nico Hischier. O Nico, quando tá saudável, sem lesões, é o grande pivô, né, o grande central dessa equipe. Ele terminou a temporada regular com 80 pontos em 81 jogos. Outro destaque também é o defensor Doug Hamilton, né? Os números dele ficam atrás, basicamente, do Erik Karlsson, né, que teve uma temporada descomunal. E eu acho também importante pontuar o Jesper Bratt, é outro jogador muito, muito importante nesse time dos Devils, especialmente quando o Jack Hughes ficou lesionado, ele assumiu essa responsabilidade e se tornou um grande marcador. E eu também deixo uma estrelinha especial para o Dawson Mercer. Ele jogou todos os jogos da temporada, chegou a bater alguns recordes dentro da franquia dos Devils. Então, assim, é um time muito jovem que vale prestar atenção. E apesar do goleiro deles não ser, né, um vencedor do Vezina, ele teve números muito importantes. Inclusive, ele terminou a temporada regular com uma quantidade de defesa, uma porcentagem de defesa mais ou menos 91%, o que eu considero um número interessante para um goleiro que a gente, assim, talvez não esteja no nível de um Vasilevskiy, de um Sorokin da vida, mas ele representa uma força e garante, assim, essa segurança que eles precisam na defesa. E você, Thiago? Bom, os Rangers estão chegando agora nesse playoffs depois de terem, na temporada passada, ido até a final da conferência, e isso deu bastante experiência para o time, especialmente jogadores mais jovens. O time tem 3 linhas muito fortes que podem decidir jogos, podem desequilibrar. Uma delas tem o Mika Zibanejad e o Chris Kreider, normalmente, a outra o Artemi Panarin e o Vincent Trocheck. Essas 2 linhas contam também com o Vladimir Tarasenko e aquele cara, Patrick Kane. Tem que falar esse nome. Mas e eles dois costumam subir e descer de linha, enfim. E tem a terceira linha, que é a Kid Line, que são os jogadores mais jovens, que é o Alex Lafreniere, Philippe Chytil e o Kaapo Kakko. Além disso, uma característica importantíssima que esse time tem recombinar facilmente as linhas, criando variações estratégicas diferentes. Então, por exemplo, o Panarin muitas vezes acaba indo jogar com o Zibanejad durante o jogo, durante alguns shifts, né, para dar maior criatividade, maior poder de fogo, se precisar. O Rangers também tem um destaque muito importante, que é o Adam Fox,
que é um dos melhores defensores da NHL, terminou a temporada regular com 72 pontos. Ele é um jogador que consegue ajudar muito na transição pro ataque, e na linha azul lá, já dentro da zona de ataque, ele é perigoso. E tem uma outra peça muito importante, que é o Igor Shesterkin, que é o goleiro, vencedor do Vezina na temporada passada. Ele é capaz de fechar as portas, de roubar jogos, então vale prestar atenção ao que ele pode fazer nessa série. Como ponto negativo, os Rangers, é que a defesa é considerada lenta, e isso pode ser ruim contra um time rápido como o Devils. Então, a chave desse confronto para os Rangers na verdade, tentar tirar o máximo da velocidade do Devils, e ele é capaz de fazer isso provavelmente dominando fisicamente. E aí, já que eu citei esse aspecto, sobre a velocidade, né, dos Devils, os Odd-Man Rushes, né, que é uma arma muito importante. Isso, exatamente. Você acha, Camila, que o Devils vão conseguir se impor assim contra os Rangers? Então, essa é a primeira ida dos Devils, né, aos playoffs desde 2018. E eu acho que é a primeira vez que eles chegam com força desde 2012, né, que é o ano que eles conseguem ir à final da Stanley Cup, né? Quando eu comecei a prestar atenção nesse time dos Devils, é que eles foram igualando, e depois eles ultrapassaram a performance que eles tiveram no último ano que eles foram à final da Stanley Cup, né? Então, acho uma grande coincidência. E assim, dos 5 confrontos que nós tivemos na verdade, foram 4 confrontos, né, nós tivemos entre os Rangers e os Devils ganharam 3 desses 4 confrontos. E o que eu achei interessante é que 2 desses jogos, eu lembro nitidamente que os Rangers abrem o marcador, colocam gols de diferença, e você pensa, eles vão administrar, no máximo tomar 1 ou 2 gols. E os Devils não só conseguem empatar, como eles viram com uma propriedade, entende? Realmente. Então, assim, os Rangers vêm com uma experiência, mas é muito interessante isso que você falou, dessas jogadas off the rush, né? Que é justamente quando eles chegam na zona e entram na zona ofensiva e só vão parar quando eles marcam. Os Devils lideram as estatísticas da liga, são se eu não me engano, são 43 a porcentagem deles, contra, por exemplo, 25 apenas dos Rangers, né? Os Rangers estão ali na média. Então, eu acredito que é um time de muita habilidade, muita velocidade. Eles lideram as jogadas de transição, os expect goals, né, que a gente chama, os Devils também têm essa maior porcentagem na liga, e geralmente os jogos são jogos high scoring games, né, eles marcam muitos gols, o que prejudica um time justamente um pouco mais velho, um pouco mais lento, como os Rangers, né, eles jogam com uma mentalidade de modo de ataque que é muito sagaz, e assim, o goleiro pode não ser o mais relevante da liga, mas ele consegue trazer essa segurança que eles precisam na defesa. E justamente o que eu posso pontuar é que esse ritmo é exatamente o ponto forte dos Devils, né? Eles têm que se manter muito rápidos. Se eles desacelerarem ou jogarem de uma forma um pouco mais apertada, eu imagino que assim que os Rangers vão atacá-los, os Rangers, por ser um time mais experiente, pode dominar essa série, né? Então, a vantagem dos Devils é a velocidade, e eu acho que talvez eles não tenham jogadores tão físicos, mas eles têm alguns defensores que podem parar, né? Também os Rangers. Então, a minha aposta é que os Devils passam. Mas eu acho que vai ser uma série de 7 jogos. Vai ser um pouco difícil para os Rangers dessa vez. E você, Thiago? Eu vejo também os Devils como favorito nessa série. Pensando aqui mais racionalmente, já que eu sou torcedor do Rangers, eu confio no time que eu torço também. Eu sei que acho que essa talvez é uma das séries mais equilibradas nessa primeira rodada. Com certeza. E assim, se os Rangers estiverem bem preparados, eles conseguem vencer, eu acho. Não seria uma grande surpresa. Eu vejo essa série indo sim para 7 jogos. Eu gostaria de ver o Rangers vencer. Devils em 7, racionalmente falando também. Rangers em 7 ou menos, clubisticamente falando.
É legal, é porque isso me lembra um pouco de futebol, né? Eu sinto que os Devils, justamente aquele time mais novo, um time assim, Guardiola, que vai, toca a bola e tem velocidade e tudo, mas se eles encontram uma defesa, um time mais, assim, carrancudo, que os Rangers podem ser, porque eles são mais experientes, aí já complica a vida deles, né? Os Devils precisam marcar. E a defesa dos Rangers pode não ser tão boa, mas eles têm um goleiro nota 1000. Então, assim, vai ser um confronto de técnica, estilos diferentes, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui, só para, eu acho que arrematar, os Rangers terminaram a temporada passada contra o Tampa Bay Lightning na final da conferência, e o Lightning, durante a série, achou uma maneira de parar justamente, porque o Rangers era muito mais rápido do que o Lightning. Eu, como torcedora do Lightning aqui, tô com um sorrisão. Exatamente. Olha aí. E o Lightning conseguiu ali controlar o Rangers dominando a zona neutra. Então, talvez seja uma coisa que o Rangers vai tentar fazer. É pra ficar de olho nisso também. Mais alguma coisa a declarar? Não, só apertem os cintos, porque eu acho que vai ser uma série das séries que nós vamos ter na primeira rodada, eu acho que vai ser uma das mais, assim, mais divertidas de assistir. Então, certeza, muitas estrelas, né? Um confronto ali, Tarasenko versus Timo Meier, quem foi a melhor troca durante a trade deadline. Então, assim, vai ser bom, vai ser legal. Eu também acho que vai ser emocionante e espero sobreviver até a próxima fase. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais, galera. Tchau. Tchau. E assim, finalizamos a nossa preview para a primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Espero que tenham gostado. Amanhã vamos trazer um preview super completo sobre a Conferência Oeste. Por hoje é isso e tchau, tchau!